Sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui de volta para levar até vocês mais uma história dos santos da nossa igreja, não é? Muito feliz de poder estar com vocês, compartilhando essas belíssimas histórias dos santos. Estamos no mês de junho, dia 3, finalizando esse projeto de um ano, contando a história a cada dia de um santo, de um mártir da nossa igreja. Então, bom dia com a Trindade Santa, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos estar levando para você, diferentemente de todos os dias, a história de Santa Clotilde, um pouquinho de Santa Clotilde, e também a história de São Carlos de Luanga, um pouquinho de cada um, para que a gente possa entender um pouco melhor. Sede santo porque eu sou santo, Então quero te convidar já para compartilhar esse áudio, assinar o canal, tá certo? E vamos divulgar a história dos santos da nossa igreja. Então, vamos aqui um pouquinho de Santa Clotilde. Quem foi Santa Clotilde, marcou a história da política cristã da França, Santa Clotilde. A santa que lembramos neste dia marcou a história política cristã da França, já que era filha do rei Ariano. Santa Clotilde nasceu em Lyon, na França, no ano de 475, estamos aí no século V, Ao perder os pais muito cedo, acabou sendo muito bem educada pela tia, que a introduziu na vida da graça. Clotilde era ainda uma bela princesa que interior e exteriormente comunicava formosura quando se casou com um rei pagão, ambicioso e guerreiro, tendo com ele 5 filhos que acabaram herdando o gênio do pai. Como rainha, Clotilde foi paciente, caridosa, simples e como mãe e esposa. Investiu tudo na conversão destes que amava de coração por amor a Deus. O soberano se propôs a conversão, caso vencesse os alemães que avançavam sobre a França. Ao conseguir esse feito, cumpriu sua palavra, pois, tocado por Jesus e motivado pela esposa, entrou na catedral para receber o batismo e começar uma vida nova. O esposo morreu na graça, ao contrário dos filhos, revoltados e mortos a espadas em guerras. Desta forma, Santa Clotilde mudou para Tours, empenhou-se nas obras religiosas e ajudou na construção de igrejas e mosteiros, isto é, entrar no céu em 45. A fama de sua santidade propagou-se por toda a França, sendo autorizado pela Igreja o culto em devoção à santa. Sua memória tornou-se um exemplo para o mundo católico e Santa Clotilde passou a ser venerada no dia da sua morte. A sua oração nos diz assim: meu Deus e meu Pai. Depois de haver desinflamado o coração de Santa Clotilde no zelo pela propagação da fé em Jesus Cristo, concedeste a essa santa rainha da França o poder de, com suas orações, praticar milagres. Pelos méritos da Santa Clotilde, concedei-nos, Senhor, o consolo e o remédio de todos os nossos males, aflições, tristezas, embaraços e perigos. Dignai-vos confirmar na vossa fé, até o fim de nossa existência, por nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Santa Clotilde, rogai por nós. Então, meus queridos, aqui terminamos um pouquinho da história e vamos à história de São Carlos de Luanga, não é? Também é uma história bonita. Pegarei na tua mão, olha ali,
Se tivermos que morrer por Jesus, morreremos juntos, de mãos dadas. Eis as últimas palavras pronunciadas por Carlos Luanga e dirigidas ao jovem Quisito, que morreu com ele com apenas 14 anos de idade. Por ódio à fé, seu martírio foi compartilhado com outros companheiros, católicos e anglicanos, vítima das perseguições contra os cristãos ocorridas na Uganda no final do século XIX. Encontre com os padres brancos. Conversão ao cristianismo. A história destes santos mártires deu-se o reinado de Mwanga II, rei de Buganda, hoje parte de Uganda, entre novembro de 1885 e meados de 1886. Carlos pertencia ao clã de Nigabe, mas foi atraído pelas palavras do Evangelho, proferidas e testemunhadas pelos missionários da África, mais conhecidos como Padres Brancos, fundado pelo cardeal Laville Chéri. O jovem Carlos Luanga converteu-se ao cristianismo. Em 1885 foi convocado pelo tribunal para ser prefeito de Sala Real. Desde o início, tornou-se um ponto de referência para os outros, de modo particular para os recém-convertidos, cuja fé apoiou e encorajou. Começam as perseguições. No início, o rei Mwanga, que também fora educado pelos padres brancos, embora fosse muito teimoso e rebelde, acolheu Luanga com benevolência. Depois, instigado pelos feiticeiros locais, que viu o poder do rei comprometido pela força do evangelho, Mwanga começou uma verdadeira e própria perseguição contra os cristãos, sobretudo por não cederem aos seus desejos dissolutos. Em 25 de maio de 1886, Carlos Luanga foi condenado à morte junto com outros. No dia seguinte começaram as primeiras execuções. Via sacra de 8 dias. Para aumentar o sofrimento dos condenados, o soberano decidiu transferi-los para o Palácio Real de Munyonoyo, em Namungongo, lugar das penas capitais. As 27 milhas que separavam os dois lugares se tornaram 27 milhas de uma verdadeira via sacra. Ao longo do caminho, Carlos e seus companheiros foram submetidos à violência dos soldados do rei, que tentavam com todos os meios fazer com que renunciasse sua fé. Em 8 dias de caminhada, muitos morreram, transpassados pelas lanças, enforcados e até pregados nas árvores. Queimados vivos na colina de Namungongo. No dia 3 de junho, os sobreviventes chegaram exaustos à colina Namungongo, onde deviam enfrentar uma fogueira. Carlos Luanga e seus companheiros, junto com alguns fiéis anglicanos, foram queimados vivos. Eles rezaram até o fim, sem gemer, dando prova luminosa de uma fé fecunda. Um deles, Bruno Cherukuma, disse antes de expirar: uma fonte que tem muitas fontes jamais secará. Quando nós não existirmos mais, outros virão depois de nós. Canonizado por Paulo VI em 1964, em 1920, Bento XVI proclamou a beatificação destes mártires. 14 anos depois, em 1934, Pio XI elevou Carlos Luanga, padroeiro da juventude da África cristã. Por fim, Paulo VI canonizou todo o grupo em 18 de outubro de 1964, durante o Concílio Vaticano II. O mesmo Papa Montini, quando da sua viagem à Uganda em 1969, consagrou o altar-mor do santuário de Namungongo, construído no lugar do martírio. A forma da igreja que lá surgiu se parece com uma cabana africana tradicional, apoiada em 22 pilares, que representam os 22 mártires católicos ugandeses. Papa Francisco, testemunhas do ecumenismo do sangue, 28 de novembro de 2015, durante a sua viagem apostólica a Uganda, o Papa Francisco celebrou missa no mesmo santuário, após visitar a vizinha igreja anglicana, também dedicada aos mártires do país. Em sua homilia, o Papa disse: hoje recordamos com gratidão o sacrifício dos mártires ugandenses, cujo testemunho de amor a Cristo e a sua igreja atingiu até os confins da terra. Recordamos também e lembramos os mártires anglicanos, cuja morte foi por Cristo, testemunho do ecumenismo do sangue. Vidas assinaladas pelo poder do Espírito Santo, vidas que ainda hoje dão testemunho do poder transformador do Evangelho de Jesus. Meus queridos irmãos, mais casos de pessoas, de homens praticamente do nosso tempo,
que deram a sua vida pelo Evangelho, pela causa cristã, e foram até o final, vivos, queimados vivos. Vamos lembrar bem disso. Enquanto que nós, muitas das vezes, com pequenas coisas, nos aborrecemos, achamos que somos os últimos dos últimos e muitas das vezes abandonamos nossa fé. São Carlos de Luanga e Santa Clotilde, rogai por nós. Então, meus queridos, até o nosso próximo encontro. Eu estarei com vocês novamente no dia 11 de junho, contando a história de mais uns personagens da nossa igreja. Deus abençoe. Nossa Senhora de Guadalupe, sempre rogai por nós. Bênçãos de Deus em vossas vidas. Até o nosso próximo encontro. Eu digo sim, Senhor, vou ser santo.